O Gabriel fala, retoma aí comigo a questão da metáfora. Essa metáfora, eu estou escrevendo outro texto falando inclusive de uma metáfora que me apresentaram e eu gostei de pensar sobre a própria metáfora, né? O que é uma metáfora? Ela é um tipo de sequestro que a gente faz quando a gente encontra alguém, né? Então, essa metáfora, quando vocês leem, eu fico tentando fazer, enquanto elaborador da metáfora, eu fico tentando fazer com que vocês continuem pensando nela, né? Então, uma metáfora ela é utilizada para criar uma figura, uma forma de explicar melhor, né, além das palavras, explicar melhor uma situação, mas também ela é uma forma das pessoas continuarem pensando sobre o assunto e tentarem completar essa metáfora, né? Ou propor uma outra que substitua para melhor explicar o fenômeno, né? Então, ela é o que essa metáfora da câmera do meu olhar é porque a etnomatemática é essa nossa lente, né? Então, é a lente a partir da qual eu percebo o mundo, né? Então eu quis dizer que essa câmera ela tem um tanto de lentes ali, né? Que dão um zoom, que permite que eu tenha uma visão mais ampla, que eu tenha uma visão macro, micro, né? Então enquanto metáfora foi o que eu achei que podia melhor explicar. Outras pessoas já vieram completar essa metáfora para mim. Isso eu acho legal também, muito, muito importante. Mas você me fez pensar ela sobre outro aspecto da minha vida como pesquisador, né? Essa questão emocional mesmo. E ela pode ser vista assim também, né? Porque cada grupo que manipulou, metaforicamente, a câmera e foi substituindo elementos, essa substituição é a melhoria ou a preparação melhor do meu olhar para poder contemplar aquele mundo novo para mim, né? Então, à medida em que ia completando, eu ia percebendo muitos detalhes daquela realidade que dava uma visão translúcida, uma visão distorcida, e foi tornando mais claro para mim, né? Mas à medida em que você vai se inserindo e vai imergindo na realidade do outro e tornando essa realidade parte da sua, você também vai se envolvendo em questões políticas, em questões espirituais, em questões de território, né? Em questões econômicas. Então, você passa a tomar decisões ou passa a enfrentar alguns conflitos consigo mesmo, né? Eu posso falar, a título de exemplo, por exemplo, o território dele estava sendo invadido numa região e o conflito estava se intensificando, eles estavam ficando muito nervosos porque a justiça não retirava aquelas pessoas e elas estavam devastando, elas estavam derrubando árvores, né, queimando, e eles estavam se preparando para expulsá-los de lá, né? E eu fiquei naquele conflito. Eu pensei, bom, se eu estou aqui vivendo, participando de tudo, se eles forem para um embate, eu vou junto, né? Quem sou eu para pegar a borduna, flecha, correr, me pintar né? De guerreiro, né? Então, qual é a minha função nesse conflito, se ele vier a acontecer, né? Eu vou ficar tipo repórter em guerra, só registrando e falando, né? Então, para minha sorte, isso não aconteceu, porque eu não tive que tomar essa decisão, mas isso me colocou em questionamento em relação a muitos outros aspectos, né? Do papel do pesquisador quando está imerso em uma sociedade que o acolheu, que o trata como igual. Então, qual é o nível de envolvimento
ele deve ter com aquela comunidade, né? E eu acho que isso diz respeito a essa etnografia crítica, né? Eu acho que você acaba se envolvendo e participando e tentando não impor ou mudar o que eles não querem mudar, mas você acaba tentando ajudar em diversas formas aquele grupo, aquelas pessoas, né? Ajudar no sentido de contribuir como mais um, né, deles, e não querendo mudar o mundo também totalmente, né? Mas isso me afetou em determinados momentos, em determinadas situações, quando eu percebia que, enquanto pesquisador ali, em algumas questões eu não poderia influenciar, ou eu não poderia agir com tanta profundidade ou com tanto comprometimento, né?